Agora vem a brincadeira mais legal. Essa aqui é o que diferencia quem é aprovado, porque essa aqui, quem é bom também erra. Isso é muito legal, porque quem é bom também erra essa daqui, tá? Então essas daqui agora, eles vão começar a relacionar a vazão em alguma figura geométrica com um gráfico. Olha que interessante isso daqui. O consumo de espumante no Brasil tem aumentado nos últimos anos, né? Porra, sei lá, né? Tipo, consumo de espumante, quem metrifica isso, né? Uma das etapas do seu processo de produção consiste no envasamento da bebida em garrafas semelhantes da imagem. Tá bom. Nesse processo, a vazão do líquido no interior da garrafa é constante, é sempre assim. A vazão é constante, ou seja, ele fica jogando sempre. Presta muita atenção nisso. Presta muita atenção nisso. Ele fica jogando ali dentro a mesma. Ele tem uma torneira jogando espumante, ele joga o quê? Sempre a mesma quantidade. Não vai ter nenhum momento que ele vai jogar mais. Também não vai ter nenhum momento que ele vai jogar menos, ele vai jogando a mesma quantidade. Então é óbvio, galera. Como é que vai ser um gráfico de enchimento de uma garrafa? Concorda comigo? Se a vazão é constante, se ele tá jogando sempre a mesma quantidade de líquido, sempre tá caindo a mesma quantidade de líquido, claro que o gráfico tem que ser o quê? Tem que ser constante, tem que ser uma função do primeiro grau, certo? Errado. Brutalmente errado. Absurdamente errado. Não é assim, tá? E essa é a pegadinha, né? Esse é o objetivo desse tipo de questão. Sempre, sempre, sempre testar a sua capacidade de entender a diferença entre uma vazão constante e um ganho de altura constante. Esse gráfico aqui, presta atenção, escuta isso, vou até ligar o chat, só porque essa parte é muito importante. Todo mundo entendeu, né? Não sei se todo mundo entendeu, né? Que não é isso aqui. Mas agora vamos lá. Esse gráfico aqui, você concorda? Se ele tá falando que a vazão é constante, que a quantidade de líquido que cai na garrafa é constante, você concorda que o gráfico só seria assim, né? Se esse aqui fosse o gráfico o quê? Da vazão ao longo do tempo, certo? Todo mundo compreende isso, né? Se fosse o gráfico da vazão pelo tempo, sim, né? Não, também não. Tá? Também estaria errado se fosse o gráfico da vazão pelo tempo. Se a vazão é constante, o gráfico da vazão pelo tempo vai ser esse aqui, ó. Que a vazão não tá mudando ao longo do tempo, né? Então o gráfico tem que ser esse. Isso é. Desculpa falar, mas isso é foda. Na hora da prova, se você não tiver esperto, você cai, né? Ah, tá. Eu escapei de uma pegadinha, mas a vazão é assim, tá bom? Cuidado, tá? Cuidado. Concentra, tá? Isso aqui é que é o gráfico da vazão pelo tempo, tá? Calma que eu vou explicar agora. Vamos lá. Esse é o gráfico da vazão pelo tempo. Porque, por exemplo, se eu falar assim, a vazão é constante, quer dizer que tá caindo o quê? Olha só, 10 metros. Não, 10 metros cúbicos é bizarro, né? 10 mil litros por cada. Aí é muita coisa. Né? Tá caindo, vamos lá, 10 ml por segundo. Já é uma boa vazão. 10 ml a cada segundo, imagina. Ou seja, a vazão é sempre essa. Então o gráfico dela é esse: é 10 ml por segundo. Está sempre caindo 10 ml aqui, ó. Tá caindo 10 ml por segundo, 10 ml por segundo. Nunca para de cair 10 ml por segundo. Se fosse agora o gráfico do volume adicionado, presta atenção. Se esse aqui for o gráfico do volume adicionado, do volume que já caiu, aí sim, é um gráfico que cresce linearmente, né? Então aqui, ó, por exemplo, ó, já caiu 10 ml. Quando que caiu 10 ml? Em um segundo, entendeu? E agora, Pedro, passaram 2 segundos, ó, já caíram o quê? 20 ml, bonitinho, perfeito. E agora, já passou aqui, ó, 3 segundos, ó, já caiu o quê? 30 ml. Sim, vou ligar o chat aqui. Pegaram isso? Liguei o chat. Pegaram isso? Se fosse o gráfico do volume adicionado, do volume acumulado, preste atenção, ó, do volume acumulado é bacana. Tá caindo 10 ml a cada segundo. Esse é o gráfico do volume adicionado. Esse é o gráfico do volume acumulado. O tempo passa e vai caindo cada vez mais do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Perfeito. Volume acumulado ou volume adicionado. Volume adicionado também é isso aqui, tá? Também é. Agora tem um terceiro gráfico. Então, se fosse assim, o gráfico da vazão é só uma reta, porque a vazão é constante, ou seja, ela não fica maior nem menor. Ela é sempre a mesma coisa. O gráfico de quanto volume já caiu, aí é um gráfico, sim. Noção de gráfico é a habilidade matemática mais deficitária que existe, mais zoada que existe pro brasileiro. É muito zoado, é muito zoado. A gente tem muito pouca noção de gráfico, tá? Por isso que as pessoas, né, caem muito golpe, que mostra um gráfico assim, né? As pessoas têm pouca noção mesmo. Então é o seguinte, não tem problema, pega lá que você vai solidificar o conhecimento, mas vai prestando atenção aqui que você vai entender também. Esse aqui é o gráfico de volume adicionado. O volume só vai crescendo, porque cada vez mais. Agora tem um terceiro gráfico, que esse é o gráfico que pega todo mundo na prova, tá? Que é o gráfico da altura. Aí é bizarro. Esse é muito bom, inclusive, muito bom mesmo. Olha o gráfico da altura. Gráfico da altura em função do tempo. Ou seja, conforme eu vou adicionando líquido, quanto que a altura do pote sobe? Vamos fazer um exercício? Vamos pensar aqui agora? Vamos pensar aqui agora num pote. Um pote cilíndrico. Se concentrem nesse pote cilíndrico aqui agora.
Ele é todo igualzinho, ele é todo uniforme. Eu vou fazer uma pergunta: será que se eu for adicionando aqui nele com uma vazão constante, eu vou adicionando aqui sempre água nele, será que é válido dizer que o volume dele vai crescendo de modo linear e previsível? Ou do nada o volume vai crescer mais, do nada ele vai crescer menos? Vou ligar o chat aqui agora. Se for um cilindro perfeito, um cilindro retinho, enquanto eu vou adicionando água, se eu estiver adicionando de modo constante, estou jogando ali sempre 10 ml a cada segundo, a altura dele também aumenta sempre do mesmo jeito? Sim, aumenta sempre do mesmo jeito. A altura dele vai aumentar assim, ó. A altura é isso aqui, ó. A marcação é aqui, ó. Ele vai crescer sempre do mesmo jeito. E se fosse agora um pote no formato, por exemplo, de casquinha de sorvete? Será que nesse caso eu tô jogando água do mesmo jeito? Eu vou jogar do mesmo jeito. Será que nesse caso ele vai sempre crescer do mesmo jeito? Dá pra gente perceber que não. Eu tô jogando água do mesmo jeito, mas me parece que no início ele vai subir muito rápido, porque ali é estreito, né? Então ele vai subir muito rápido. Ele vai ganhando muito rápido, mas vai ficando cada vez mais difícil, vai ficando cada vez mais lento. É muito difícil você encher uma coisa tão larga. E aí, aqui no início, aqui no topo, ele começa a ficar mais largo. E aí você começa a lutar. Mesmo que você esteja colocando a mesma quantidade de água, ela tem cada vez menos efeito no ganho de altura. Então o gráfico já não. E olha que eu tô falando de uma vazão constante. Eu vou estar botando a mesma quantidade de água sempre. Só que o que que vai acontecer? Começa muito rápido. Olha só como é que o gráfico começa ganhando uma altura muito rápido aqui, ó. Passou um segundinho, ele já foi aqui, ó, daqui pra baixo pra cá pra cima. Olha que maravilha. E vai ficando o quê? Olha só. No final do gráfico passa aqui, ó, 5 segundos e olha a altura. Não muda nada. Ela tava aqui, ela foi pra cá. Ah, mas o gráfico andou isso tudo, mas ele tá andando, mas não tá subindo. Se fosse o contrário? E se fosse o contrário? Se eu tivesse enchendo agora um pote que ele, na verdade, ele é bem mais largo embaixo. Ele é bem mais largo embaixo, eu tô enchendo ele. No início vai ser difícil dele ganhar altura. Galera, porque eu tô falando de altura. Altura. Vai ser difícil no início, vai ficar enchendo, vai ser difícil. Porém, quanto mais ele enche, mais rápido fica. Aqui no final, ó, porque tá muito estreito. Então, nesse caso, o gráfico já não seria assim. No início é difícil. Então, no início, você luta para subir o gráfico. Ele vai andando para frente, mas não sobe. Porém, conforme o tempo passa, o que que vai acontecendo? Ó, vai ganhando cada vez mais rápido. Em um segundinho aqui, ele já foi daqui para cá para cima. Vou ligar o chat de novo. E aí? Deu para dar uma visualizada nisso? Essa é a parte realmente principal da aula. Essa é a parte realmente principal da aula, tá? E agora é isso. Agora a gente vai ver que eles vão colocar várias figuras que inclusive são aleatórias, que muda de formato do nada, e ele vai querer que você saiba como é o gráfico. Por exemplo, olha essa garrafa aqui, vamos só olhar para essa garrafa aqui e tentar descobrir sem olhar as opções. Tem muita gente que fala: "Ah, faz por eliminação". Não, pô, claro que não. Não é assim. A gente tem que primeiro tentar imaginar o gráfico. Cara, eu preciso que você entenda o seguinte: duas coisas você tem que saber. Olha só, primeira coisa, olhar para a figura e ver quais vão ser os momentos em que ela vai ter alguma mudança no padrão dela. E principalmente ver os momentos em que a garrafa é idêntica, em que a garrafa se comporta igualzinha. Por exemplo, você concorda que para baixo da linha vermelha a garrafa tem o mesmo comportamento? Por quê? Ela não está ficando mais grossa nem mais fina. Quando a gente tem um sólido perfeito, retinho, aí sim a gente tem o quê? Previsibilidade. Se ele está ganhando 2 centímetros de altura a cada segundo, vai ser assim, 2 centímetros a cada segundo, 2 centímetros a cada segundo. Vai crescer de uma maneira previsível. Então aqui, ó, nesse período do gráfico é essencial você perceber que você vai ter previsibilidade. Pedro, então o segredo das questões de figuras é eu olhar as regiões que elas são padronizadas e saber que no gráfico eu vou ter também uma reta padronizada, linear. Esse é um dos segredos. Então, por exemplo, eu sei que a reta aqui no início ela tem que ser o quê? Uma reta constante. Tem que ser uma reta constante. Ele não pode estar ficando cada vez mais rápido, nem cada vez mais lento. Só que aí tem uma outra coisa. Você também tem que saber comparar essa região com as outras. Por exemplo, o que que acontece nessa próxima região? Vai ficando cada vez mais afunilado. Então é claro que nessa próxima região vai ganhando cada vez mais velocidade no ganho de altura.
Ele vai ganhar, é óbvio que tá sempre ganhando altura, mas ganha cada vez mais aqui. Então aqui, ó, quando você vai enchendo aqui, ó, vai chegando aqui, ó, vai cada vez mais rápido vai sendo o enchimento. E aqui nesse final, então, é mais rápido ainda. Então, por exemplo, essa segunda etapa aqui, eu tenho que colocar o quê? Como se fosse uma quebra aqui e entender que essa segunda etapa, ela vai começar a ter esse comportamento aqui, ó. Entende? É um comportamento que não é constante. É cada vez mais rápido, cada vez mais agressivo para cima. E agora vem uma última região que ela volta a ser constante. Mais ou menos, né? A figura tá meio confusa, porque ela meio que ainda tá afunilando aqui. Então, para representar o gráfico exato, só para mostrar para vocês, se fosse com exatidão, você ia ter que falar assim, ó, essa região aqui é constante, então aqui, ó, essa região cresce com constância. Então, olha só, presta atenção, eu tô falando dessa terceira região aqui, ó. Ela cresce com constância, porque ela é um cilindro constante. Então você teria que fazer o quê? Botar uma reta ali, ó, do mesmo jeito que a primeira, também constante, certo? Errado. Errado. Tá certo no sentido de que ela tem que ser constante, mas ela não pode ser constante igual a primeira. Ela tem que ser, ó, eu tô falando só da reta dessa região aqui. Eu já botei uma reta para representar aqui, ó, o primeiro momento, ó. Primeiro momento. Agora aqui o segundo momento, ó. Segundo momento. Cada vez mais agressivo. Agora, se eu quisesse falar do terceiro momento, eu ia ter que fazer uma reta, mas é uma reta mais inclinada para cima do que essa. Por quê? Como aqui é uma região mais estreita, embora o ganho seja constante, é um ganho constante bem agressivo, porque a região é muito pequena. Então enche mais rápido, mas enche previsivelmente, mas enche mais rápido. Então aqui, eu teria que botar aqui, ó, na verdade, uma reta aqui, ó, para cima, entendeu? Mais para cima do que essa primeira. As duas são constantes, as duas são retas. Só que como essa primeira aqui tá num ambiente mais largo e essa terceira tá num ambiente mais estreito, a terceira vai ser uma reta que ela é mais inclinada para cima. Tá lá, isso aí no módulo de função do primeiro grau. Mais uma coisa, como essa região é muito pequena, vai se passar muito pouco tempo aqui. Então, o certo seria uma retinha bem pequena, uma retinha que dura pouco tempo no gráfico. Agora a gente entraria na quarta região, que é uma região que volta a ficar cada vez mais fina. E aí aqui você vai ter aqui, ó, uma retinha ficando cada vez mais agressiva, que seria da quarta região. Essa aqui é a solução mais detalhada que existe. Vamos ver o que ele explorou aqui. O fato é, primeiro uma coisa constante, depois uma coisa cada vez mais crescente, que ganha cada vez mais rápido, tá bom? Então aqui, ó, essa não pode ser, porque diz que tudo é constante, não faz sentido tudo ser constante. Essa aqui agora, bacana. Olha só, ela vai aqui reta e agora ela fica cada vez mais inclinada para cima. Já pode ser essa, porque aqui, ó, tem uma, né, é muito difícil representar com precisão. O mais provável é que a questão não tenha se preocupado com representar isso aqui como uma coisa constante, e sim como uma coisa que se afunila também. Tá bom? A letra C aqui não faz nenhum sentido, porque começa reto, depois fica cada vez mais lento, só se a garrafa ficasse grossa. Aqui, essa daqui, ela só fica desde o início cada vez mais rápida, só se a garrafa fosse um cone. E essa aqui, ela fica desde o início mudando, ficando cada vez mais lenta, mas no início tem um grande período que a garrafa é constante, que o enchimento é constante. Então só pode ser a letra B mesmo nesse caso, ou seja, ele ignorou a sutileza da tampa. Ele não ligou para isso. Ele só tratou como, ó, tem duas regiões. Uma região cresce igualzinha, bem constante, a outra região vai ficando cada vez mais fina, então o crescimento é cada vez mais acelerado. Só isso, tá bom? Letra B é a resposta.